Muito bem, meus irmãos, vamos para a nossa terceira mensagem sobre a Palavra de Deus. Essa série, para mim, ela tem sido uma bênção. Essa série tem sido um renovo para a minha vida, renovando aquilo que a gente já sabe sobre a Palavra de Deus. Mas sabe o que acontece com a Palavra de Deus? Como diz Deuteronômio 30:14, a palavra está na boca, mas ela tem que estar no coração. Muitas vezes a gente está com a palavra na mão, está com a palavra até na boca, mas o problema é que tem que cavar os poços lá do coração, porque o entulho vai entrando. Assim como Isaac precisou cavar os poços de Abraão e foi atrapalhado pelos filisteus, nós passamos por esse processo também. A gente vai sendo entulhado pelas dificuldades da vida, a gente vai sendo entulhado pelas palavras duras, pelo dia a dia, pela rotina de trabalho, o cansaço, a condução, 2 horas para lá, 2 horas para cá. A gente vai sendo vai perdendo um pouco a perspectiva. É preciso cavar lá no fundo do coração. Você já viu quando você cava um poço? Você já viu como é que é quando a gente cava um poço? Alguém já viu o poço sendo cavado? Poço artesiano? A máquina vai entrando, aí a água vem assim devagarzinho. É assim que acontece? A água jorra. Quando você cava um poço artesiano, a água lá no alto, por causa da pressão. Da mesma forma, rios de água viva têm que jorrar do nosso coração. Mas como é que a nossa boca vai falar daquilo que o nosso coração não está cheio? É preciso encher a nossa mente, encher o nosso coração, renovar o nosso interesse, o nosso amor pela Palavra de Deus. Vocês estão comigo nisso? Eu creio nisso, nós precisamos disso. Semana passada eu pretendia falar sobre o segundo bloco do Salmo 119, que começa no versículo 9, vai até o versículo 16, mas eu parei só no versículo 9. Escondi a tua palavra no meu coração. Aliás, desculpa, como purificará o jovem no seu caminho? Foi ali que eu parei. E o Senhor me falou mais essa semana. Eu vou tocar nesse versículo também, mas hoje nós vamos falar sobre essa questão da purificação da palavra, porque a palavra ela vem para purificar aquele que está imundo, sujo de delitos e pecados, o pecador. Mas ela também tem um trabalho de purificação na nossa vida. Ontem tivemos um café da manhã dos pastores, ali na igreja do Barreto, e lá tem um missionário que está no interior do Piauí. E esse missionário, ele mostrou a foto. Sabe esses galões de 20 litros que botam bebedouro? Ele mostrou a foto do bebedouro da escola do vilarejo, que é enchido com a água que tem lá. Sem brincadeira, parecia um galão de chocolate. Aquela comunidade não tem água transparente, límpida, inodora e incolor, como a gente está acostumado. Mas é uma água marrom. Não é nem barrenta, é marrom mesmo. E aquilo ali é a água que aquele povo bebe. E com aquilo, obviamente, vem as doenças também, mas é o que tem. É o que tem. Nós temos acesso à água da vida, a água que nos mata a sede, pura, direto da fonte, que é a palavra de Deus que está nas nossas mãos. Por que muitas vezes falhamos em esconder essa palavra no nosso coração? Porque ela é limpa, ela não é uma água suja e turva, ela é uma água limpa e ela purifica. Como purificará o jovem no seu caminho? Ela vai purificar sim o caminho do ímpio,
mas ela vem também para purificar o nosso caminho. Pastor, depois que eu me converti, meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, nós precisamos de purificação sempre. Se a palavra não nos limpar, não nos purificar, algo de errado não está certo conosco. Porque nós ganhamos a salvação é um ato, vocês creem nisso? Mas há uma coisa chamada santificação, e a santificação ela é um processo. Como é que a pessoa é salva? Romanos, capítulo 10, versículo 17, estou usando hoje a ACF normal, tá mesmo? Romanos capítulo 10, versículo 17, como é que a pessoa é salva? Vamos todos ler juntos. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Vamos ler de novo agora, vocês estavam distraídos, agora juntos, hein? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Senhor, fala conosco nessa manhã, nos alimenta com essa palavra que é apta para nos salvar, que nos apresenta um Salvador que é a própria palavra de Deus, Ele que cavalga pelo nome Verbo de Deus, Ele que é o Verbo de Deus, a raiz de Davi, o leão de Judá, varão de dores, pelo qual os nossos pecados podem ser purificados. Fala conosco, Senhor Jesus, que Teu Espírito seja conosco hoje para nos lavar, purificar, cavar esses poços e tirar todo o entulho, para que fluam rios de água viva nos nossos corações, em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém. A palavra, ela é salvadora. A palavra é a palavra da salvação, a palavra é a palavra do Salvador. O Salvador é a palavra de Deus. No princípio era a palavra, o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Jesus e a palavra são uma só coisa. Preciso que entendamos isso, que a palavra nos revela Cristo. A palavra é Cristo se revelando. Por isso que a palavra de Deus ela não é um livro qualquer. Tem gente por aí que quer ler a Bíblia como um livro qualquer. Não, é mais um livro aí, é um livro religioso e tal. Não é não. Não é não. Ela é a revelação de Deus. Ela é a revelação do Senhor Jesus Cristo. Ela é apta para salvar aquele que está perdido. E quando lemos aí, a fé vem pelo ouvir do quê? Mas aí nós vamos para um outro versículo, Miriam, por favor, Hebreus capítulo 4, versículo 2. Vejam o que acontece lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 2. Aqui foi o texto errado, aqui não. Eu vou ler com a Miriam lá. Vamos juntos? Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé daqueles que a ouviram. Veja o perigo. A fé vem pelo... Mas se a pessoa ouvir, estamos falando agora do ímpio, do pecador. Se ele ouve e a fé não se mistura com o que ele ouve, entra por aqui, como diz as professoras, entra por um lado, sai por outro. Passou em brancas nuvens, nada aconteceu. É preciso que a palavra penetre. Isso aí eu quase que eu ia fazendo uma mensagem hoje sobre Mateus capítulo 4, quando o Senhor Jesus ele conta a parábola do semeador. A parábola do semeador mostra isso de maneira bastante clara, né? O semeador vai semeando o quê? A boa semente, que é a palavra de Deus. E a semente ela vai entrando.
determinados terrenos. O primeiro terreno é o caminho, junto ao caminho. O caminho a gente sabe como é que é. Você pega quem já andou numa trilha no meio do mato alguma vez sabe como é. É uma terra abatida, socada, dura, não é apta para crescer nada. Nada. Se você jogar uma semente ali, ela não vai penetrar naquela terra. Por isso vem as aves do céu e levam. É disso que Hebreus 4:2 está falando. A palavra foi lançada, mas a palavra da pregação para nada aproveitou, como diz o autor de Hebreus, para aqueles em que ela não foi misturada com a fé, o coração endurecido. Mas nós aqui não somos desses. Nós um dia, a maioria aqui, a grande maioria já é do Senhor Jesus. Nós que já recebemos o Senhor Jesus no nosso coração, um dia abrimos o nosso coração. E é importante a gente fazer essa análise, é importante a gente voltar lá nos começos, nos princípios. Pastor, mas por que eu tenho que voltar lá nos começos, nos princípios? Porque mesmo, meus irmãos, com muitos anos de vida cristã, infelizmente nós somos propícios, porque somos pecadores ainda, nós somos propícios a deixar o caminho. Como assim? Uma das igrejas lá do Apocalipse, lá Odisseia, o que é que o Senhor fala? Volta ao teu primeiro amor. Era uma igreja que estava lá caminhando, continuava sendo igreja, estava ali, e o pastor da igreja, o anjo da igreja, recebe esse toque: volta ao teu primeiro amor. Olha onde caíste. Eu estava meditando na minha vida esses dias. Eu estou numa crisezinha minha, pessoal. Às vezes a gente precisa ter crises de fé. E é importante que a gente diga, não fique escondendo, não, eu estou aí, estou brilhando, eu não estou, nesse momento eu não estou brilhando na minha fé. Eu estou precisando de mais de Cristo, de mais. E o Senhor tem me levado a alguns lugares na palavra dele que vão me dando alento, que vão me abençoando, que vão me resgatando. E um desses lugares foi ontem ainda, eu estava meditando sobre isso, num momento lá da minha vida, em que eu tinha andado afastado, volto para Jesus. Eu tive uma proposta, daquelas propostas assim, e eu tinha alguns amigos comigo no meio daquele dia, e um dos amigos arregalava o olho: você não vai? Eu falei: não vou. Meses antes, não precisava nem falar a segunda vez, eu já estava pulando na proposta. Meses. Mas ali eu estava firmado na palavra. Ali a palavra estava ardendo no meu coração. Ali o Senhor estava falando comigo cara a cara. E embora o meu desejo carnal demorou, já vou, o Senhor no meu coração, o amor que eu tinha pelo Senhor no meu coração, dizia: não vai não. Não vai não, porque o teu amor ao Senhor não permite que você caia nisso. Quantos estão entendendo? Você já experimentou isso na tua vida? Já deixou alguma coisa que você tinha muita vontade de fazer por causa de Jesus? Já negou o seu caminhar anterior por causa de Jesus? Mesmo assim, você 20 anos depois, 15 anos depois, 10 anos depois, 5 anos depois, você vai continuar, volta e meia, sendo atraído, engodado pelas suas próprias concupiscências. E a tentação não vai deixar de existir. E você vai ser tentado por aquilo de novo, outra vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez. É importante olhar lá para trás.
Senhor, obrigado por essa lembrança abençoada, de que lá o meu amor estava tão borbulhante, tão fervente. E se eu não voltei lá, eu não vou voltar hoje. O Senhor que estava comigo lá, está comigo hoje. Quantos estão entendendo? Isso se chama firmeza, diligência, compromisso. A palavra da verdade, já vimos, ela é salvadora. A fé vem pelo ouvir. A palavra precisa se misturar com a fé para purificar, limpar, apagar os pecados e então nos salvar. Tiago, capítulo 1, versículo 18, vai dizer isso. Leia comigo. Segundo a sua, de quem? É dele, né? Vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Volta a primeira metade, por favor. Olha lá. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Como foi que o crente nasceu em Cristo? Pela palavra da verdade. Nós somos gerados, novos nascidos pela palavra da verdade. Mas nós nascemos pela palavra e beleza, vamos continuar, vou viver minha vida. A palavra me salvou, muito obrigado. Sentado, salvo, satisfeito. Agora a gente precisa voltar para o Salmo 119, versículo 9 e 10. Será que a gente, uma vez salvo, salvo para sempre, então sentado, salvo, satisfeito? Salmo 119, versículo 9 e 10 diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a sua, ou seja, a palavra ela vai guiar o nosso caminhar. Se antes o teu GPS girava louco, agora eu estou com vontade de ir ali, agora eu estou com vontade de fazer aquilo, agora eu quero isso, está na moda aquilo outro. Não, agora você tem o norte, agora a bússola aponta numa direção. Segue segundo o caminho, está lá, observando conforme a tua palavra, para purificar o seu caminho. O que é mais o versículo 10? De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Nós encontramos nesses dois versículos verdadeiramente um compromisso, a purificação, andar conforme o caminho, andar conforme a palavra, é o que está no versículo 9, purificar o seu caminho conforme a palavra de Deus. Mas aliado a esse compromisso do versículo 9, nós vamos encontrar um clamor no versículo 10. Olha lá, o compromisso também no versículo 10, busquei de todo o coração. Mas olha o clamor: não me deixes desviar dos teus mandamentos. É preciso ter noção disso, de que nós, apesar de termos a palavra de Deus, infelizmente nós seremos, volta e meia, chamados pelo mundo a tomar decisões, seremos chamados pelo mundo a fazer coisas que desagradam ao nosso Deus, e nós precisamos estar firmes. E para estar firme não adianta dizer: não, pode deixar que eu vou matar no peito, eu sou o cara, eu aguento o tranco. Não. É preciso ter a noção e a dimensão de que há uma relação de dependência. Não me deixes desviar dos teus caminhos. Eu me comprometo. Sim, eu me comprometo. Sim, eu quero purificar o meu caminho. Sim, eu tenho buscado ao Senhor. Mas eu não sou forte por mim mesmo. Eu preciso do Senhor na minha vida
me ajudando, me fortalecendo, não permitindo que eu me desvie dos mandamentos, do caminho do Senhor. Vimos isso algumas semanas atrás em Judas. Na carta de Judas tem um versículo que diz que Deus nos guarda de tropeçar. Olha que coisa boa, o Senhor nos guarda de tropeçar. Até no tempo que eu estava vivendo uma vida cristã mais afastado do que outra coisa, com os 2 pés no mundo, sabe o que aconteceu? Às vezes eu tentava tropeçar, vou me jogar nesse tropeço, mas não conseguia. E eu ficava assim, caramba, por que eu não consigo? Por que eu não consegui? Porque o Senhor estava lá o tempo todo. Não, você é vaso escolhido. Não, você é a oração da mamãe, mas a boa mão do Senhor. Não, tu é vaso escolhido, não vai não. Não, isso aqui não, já foi muito, volta. É assim que Deus age, nos guarda de tropeçar. O Senhor nos ajuda, até quando nós não queremos purificar o nosso caminho. E é por isso que eu tenho uma crise com essas igrejas aí, que o pessoal diz assim: você já fez uma aliança com Deus? Já fez uma aliança com Deus? A Bíblia nunca chamou ninguém para fazer uma aliança com Deus. A Bíblia diz que Deus estabeleceu a sua aliança com os homens. E nós, por misericórdia dele, aderimos a essa aliança e pedimos: Senhor, por favor, me salva, me purifica. E a Bíblia diz também que nós somos injustos e infiéis, mas Deus permanece fiel. Quem estabeleceu a aliança é fiel. E mesmo que a gente, no decorrer da vida cristã, queira desviar os nossos passos, sair do caminho, o Senhor está sempre ali, balizando, não deixando. Às vezes o Senhor permite a algumas pessoas ir lá fora, dar aquela volta, igual o filho pródigo, mas sabendo que ele vai. Quanta gente por aí, criada na igreja, que dá esse testemunho: eu fui criado na igreja, eu ouvi o Evangelho, eu até criei, mas olha, eu fui lá no fundo do poço e voltei igual o filho pródigo. Infelizmente, qual é a diferença entre a ovelha perdida e o filho pródigo? A ovelha perdida se perdeu, mas o filho pródigo escolheu sair da casa do pai. Quantos filhos pródigos estão por aí? E tem gente na igreja ainda reclamando: pastor não vai atrás da igreja da ovelha perdida, a igreja não vai atrás da ovelha perdida. Ovelha perdida é uma coisa, meu filho. Filho pródigo é outra coisa. É preciso que nós tenhamos essa noção, entender que o filho pródigo, ele vai o que quer, mas Deus é por ele. Assim como o pai estava lá esperando a volta do filho, o Senhor está balizando esse caminho e o tempo todo dando testemunho de si mesmo para que esses filhos voltem. Eu creio nisso. Irmãos, creem? Há um compromisso, a purificação, e da nossa parte nos comprometemos, mas também dependemos de Deus. O Senhor não permite que nós caiamos. Agora vamos tratar com dois textos paralelos aqui, para a gente falar um pouquinho mais sobre essa purificação e sobre esse compromisso. O primeiro texto está no Evangelho de João, no capítulo 15. Os dois textos são da mesma pessoa, tá? A mesma pessoa escreveu, que foi o apóstolo João. João, capítulo 15, versos 1 até 10. Senhor Jesus falou: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, atira e limpa, como aquela que dá fruto. Toda vara que em mim não dá fruto, atira,
e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Quem já viu uma videira, como eu já tive a oportunidade, lá em casa a gente tinha um pé de uva, né? A videira, e era exatamente assim que funcionava. A parreira, a videira, ela funciona assim. Ela vem, ela cresce, espalha os seus ramos e toma um caramanchão enorme. E aí ela vai produzindo. Chega a certa altura, começa a enfraquecer, começa os galhos a ficar meio secos, as folhas começam a cair, você vai tirando aquilo. Até que chega um tempo que a produção, e aí você arranca todos aqueles galhos secos, tudo aquilo que cresceu. E meu pai, quando cortava a videira lá em casa, a videira ela tomava um espaço que era mais ou menos isso aqui, essa frente toda aqui, uns 3 metros de largura. E aí meu pai, quando cortava a videira, ele chegava assim no cantinho do muro e deixava assim um cotoco assim, de 60 centímetros da videira. E parecia que aquilo ali estava morto para nunca mais, uma coisa seca. Mas na época, na estação própria, vinha ela. E ele ia enrolando ela no caramanchão. Coisa linda de se ver. Nós estamos sendo comparados aqui a exatamente as varas da videira. As gerações de crentes são as varas dessa videira. Cada um de nós precisa ser uma vara da videira que produza frutos. Verso 3. Preste atenção no verso 3. Lê comigo. Vós já estáis limpos. Pelo quê? Pela palavra que eles têm falado. Vós já estáis o quê? Limpos. A palavra nos purifica. A palavra nos limpa. A palavra é suficiente para purificar a nossa vida. Pela palavra que eu vos tenho falado. Está em mim, e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto. Olha aqui o compromisso. Olha o compromisso. Está limpo pela palavra? Ok, mas é preciso estar ligado à videira. Não é, fui limpo pela palavra e vou viver. Não, tem que estar conectado. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Arranca um galho da videira, deixa num canto e fica acompanhando se ele vai crescer produzindo uva ou se ele vai secar e morrer. Entendeu? É isso. Temos que estar conectados, precisa haver um compromisso. A purificação sim, mas aliada a um compromisso para que possamos produzir. A palavra precisa produzir em nós. E para que ela produza, é preciso compromisso. Ela já nos purifica, ela já nos salva, mas sem compromisso a palavra fica inócua. Verso 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas, olha de novo, as minhas palavras estiverem em vós, o que a palavra faz? Ainda agora a gente leu? Purifica, nos limpa. Se nós estivermos ligados à videira que é Cristo, limpos e purificados pela palavra, é isso que ele está dizendo. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei, olha aí a conexão. Permanecei no meu amor. É preciso permanecer conectado à videira. E qual é o clímax? Verso 10. Vamos juntos? Se guardarmos os meus mandamentos,
permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Esse compromisso que nos leva à purificação, que nos leva à santificação, que nos leva ao crescimento espiritual, que nos leva à frutificação, esse crescimento precisa de um compromisso firme. Permanecer, purificar e permanecer, se purificar e permanecer, se purificar e permanecer. Não pode deixar a bola cair. É preciso se purificar e permanecer. O último texto que eu vou usar nessa manhã agora está lá em 1 João, capítulo 3. João capítulo 3, versos também de 1 a 10. Vamos lá. Vede como grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados o quê? Somos filhos de Deus porque somos salvos pela palavra, somos salvos pelo Senhor Jesus, porque somos purificados de todo pecado. É isso? É isso. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. O que João está tratando aqui é parecido com aquilo que Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 13. Que agora vemos como em espelho, mas então veremos face a face. Estamos no processo de purificação, de santificação. João está falando já da glorificação, assim como Paulo está falando da glorificação. E por que é importante a santificação, pastor? Porque é preciso a santificação, diz a palavra de Deus, sem a qual ninguém verá a Deus. É sério isso. É preciso nos purificarmos, purificar a nossa mente, purificar os nossos olhos, purificar a nossa boca, purificar o nosso coração todos os dias. Mas vamos adiante. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Lógico, se nós somos varas ligadas a uma videira, se bebemos da seiva pura dessa videira, é óbvio que nós devemos ser puros também. Vamos adiante. Qualquer que pratica o pecado, aí eu vou fazer uma pausa para explicar. A palavra-chave aqui é pratica, não é comete. Não está escrito comete, está escrito pratica. Porque praticar o pecado é o que nós praticávamos antes de Cristo. A gente vivia no pecado e nem sabia que estava pecando. Estava tudo bem, todo mundo faz, é isso aí, vida que segue. Agora, o crente ele não pratica, espera-se pecado. Ele comete pecado, eventualmente cai. Mas, se Deus quiser, não cai na prática continuada do pecado. É disso que ele está falando. Qualquer que pratica o pecado também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Sabe qual é a palavra que é traduzida como iniquidade no Novo Testamento? Inclusive nesse texto que eu fui olhar, anomia. Anomia significa, no grego, falta de lei. Ou seja, a pessoa ela vive na prática do pecado porque ela não tem a lei de Deus gravada no seu coração. Ah, pastor, mas lembrei de Salmo agora. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Exatamente. O crente não vive em iniquidade. Não vive mais em iniquidade, porque ele é uma nova criatura.
Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, este tudo se fez novo. A iniquidade, a vida do pecado, acabou. Tudo se fez novo. Agora você é uma nova criatura. Você agora até comete pecado, mas você não vive satisfeito, feliz, chafurdando no pecado. Vamos adiante. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Olha a purificação. Cristo se manifestou foi para limpar, foi para tirar o pecado, jogar fora aquela vida velha e colocar uma vida nova. Por isso, qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Dura essa palavra, né? Vamos adiante. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica, olha aqui de novo a palavra pratica. Quem pratica a justiça, quem está sempre vivendo na prática das boas obras, da purificação, da leitura da palavra para se purificar e tirar o entulho do mundo, do pecado da sua vida. Quem pratica a justiça é justo. Pastor, mas eu sou um pecador, eu cometo pecado, eu penso besteira, eu falo besteira, eu faço besteira. Mas você vive feliz com isso? Não. Só pode sentir dor quem está vivo, meu filho. Quando você estava morto em delitos e pecados, você fazia isso tudo e achava que isso aí tudo era bom, normal, agradável e desejável. Se o Espírito Santo te incomoda para praticar a justiça, olha a luta de Paulo. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Isso é a vida de quem está vivo. Quem saiu, experimentou sair da morte para a vida e agora percebe que o pecado ele é pertinaz, ele continua tentando fazer a gente agir de forma errada. Mas ainda assim, ainda vivendo na carne, onde podemos infelizmente ser atraídos pelo pecado, olha lá, devemos praticar a justiça. E quem pratica a justiça, hoje eu pratico tão pouco justiça na minha vida, eu tento tanto. Está praticando a justiça? Tocado pela palavra de Deus? Você é justo, justificado por Jesus. Quem pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo, porque estamos ligados na videira. Quem pratica o pecado é do diabo. Quem vive na prática do pecado, infelizmente não tem outra palavra, é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive, ele repete para ficar bem claro. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente, a semente de Deus, permanece nele. E não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Por último, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Eu sei que eu trouxe muitos textos hoje, mas todos eles são importantes para a gente perceber os nossos 3 pontos principais. É preciso perceber que a palavra ela é salvadora. Se você esquecer de tudo que eu falei nessa manhã, lembra de 3 pontos. Primeiro, a palavra é salvadora. Nós lemos que nós fomos gerados pela palavra. Segundo, não adianta ter sido gerado apenas, você precisa que a palavra purifique a sua vida. Segundo ponto, é preciso se purificar, lançando sobre nós todo pecado, todo o cheiro da carne, o cheiro do pecado das nossas vidas, nos purificar a cada dia. E o terceiro, para que isso aconteça e para que nós possamos crescer e frutificar, é preciso compromisso. Compromisso com o que, pastor? Com a palavra.
A palavra de Deus, ela é salvadora? Sim. A palavra de Deus, ela é purificadora? Sim. Mas o compromisso com a salvação e a purificação está sobre os nossos ombros. Assim como o salmista pediu e clamou a Deus: Senhor, não permita que eu me desvie dos teus caminhos. Sim, nós temos que depender de Deus. Temos que lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, mas jamais lançar a responsabilidade sobre Deus. A responsabilidade pela tua vida espiritual, pela purificação, pela santificação que tem que acontecer na tua e na minha vida, é minha e sua. O que faremos então, pastor? Meu conselho pastoral para o irmão, para a irmã. Não, já dizia o Alceu, quem lembra, né? Deixe sua Bíblia em casa, ela é sua espada para lutar por nós. É isso. Tem 68 capítulos, né? É isso. Temos que ler a nossa Bíblia. Coma o livro, se alimente dele, porque ele purifica. Vós já estáis limpos pela palavra enxertada em vós. Como purificará o jovem o seu caminho? Volto no Salmo 119. Guiando o seu caminho pela palavra. Você quer viver uma vida de santificação, de purificação? Você quer viver uma vida mais próxima de Deus? Leia a Bíblia, medite na Bíblia, porque sabe por quê? Para você ser feliz, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o caminho dos pecadores, não se assenta, gente, calma, não anda segundo o caminho dos pecadores, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Ele é feliz por ter a lei do Senhor, ele é feliz por poder se alimentar da lei do Senhor, e por isso ele se alimenta dela como? De dia e de noite. Tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. A palavra de Deus que nos purifica seja suficiente para nos alimentar, para nos purificar, para nos fazer a cada dia crentes melhores. Que Deus traga na sua vida, na vida de cada um aqui, uma crise de fé nesses dias. Eu quero, meu irmão, que você, em nome de Jesus, que você passe por uma crise. Quero que você passe por uma crise, como eu tenho passado, por uma crise de fé, por uma crise que te leve à palavra, por uma crise que te faça acordar de madrugada e pensar: caramba, eu preciso ler a palavra, eu preciso buscar essa palavra. Onde é que estava escrito aquilo mesmo? O que foi aquilo que o pastor falou? Onde que aquela música que eu tanto gosto, o Senhor me lembrou dessa música agora? O que essa música? Que Deus te leve à palavra de Deus, porque ela é apta para discernir os sentimentos, os pensamentos do coração, e purificar e fazer com que você e eu possamos andar mais próximos do Senhor, que esta palavra nos leve mais próximos à videira, para que nós recebamos mais da seiva e possamos viver uma vida que agrada ao Senhor. Perto está o Senhor, meus irmãos. Ele vem. Eu quero subir com Ele. Vocês querem também? Busca o Senhor enquanto se pode achar. Invoque enquanto está perto. Deus nosso Pai, alimenta-nos nessa manhã. Que a Tua palavra corte o que ela precisa cortar. Que ela purifique como as varas da videira são purificadas. Que nós possamos viver uma vida que te agrade pela Tua palavra. Que não haja entre nós aqui gente que brinque de ser crente, mas que verdadeiramente nós sejamos soldados do Teu exército a cada dia. Em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém. Boa crise para vocês.